Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Agora, se tu acha que o mundo não tá legal, se você acha que a sua situação não tá legal, se você acha que os salários que o mercado oferece não estão legais e que você quer dominar a tua máquina de geração de receita e você não quer ter limite pro teu crescimento, bom, então vendas é a única ferramenta possível para te ajudar. Acabado de ser desligado do Colégio Naval, da minha escola. Ou seja, eu estava saindo daquilo, eu falei, não, eu achei que eu tinha estabilidade, aquela coisa toda do funcionário público, eu ia ter uma carreira de funcionário público. E de repente eu vi que a estabilidade não é bem assim. Uma lei muda. Uma lei muda. Mudou. A Argentina agora acabou de demitir vários funcionários públicos. A Grécia demitiu centenas de milhares de funcionários públicos. Ah, mas está na Constituição. Troca a lei. Tem uma guerra, troca a lei. Tem uma crise, troca a lei. Tem uma pandemia, troca a lei. Estabilidade não existe. Uhum. Então, quem decidiu depender do sistema e jogar dentro do sistema, aí esse cara já começou perdendo. Ele depende do sistema. O que acontece, Caio? Por isso que eu acho, o cara que vende, vamos voltar agora à pergunta, achando que venda é só mais uma profissão, como são as outras, ele não entendeu o jogo ainda. Se a gente tá falando de venda, a gente tem que falar, estão fazendo um podcast pra quem tá com uma barriga apenas no balcão, né? Não. Cara, tudo bem, a gente pode falar de vendas, eu vou falar de técnica de vendas aqui se você quiser, eu posso falar das minhas experiências de venda, quem é vendedor acho que vai poder aprender alguma coisa sobre vendas com a gente agora, mas eu tô dando um passo atrás. Por Flávio Augusto, pra mim, na minha vida, vendas foi uma porta para sair do sistema. Uma porta para ignorar solenemente o sistema. Uau. O que eu quero? O que eu quero é liberdade. Eu quero ter liberdade. E ter liberdade significa eu não dependo do sistema, não dependo de político mamador de teta, não dependo de INSS, não dependo de nada dessas tranqueiras. Não dependo disso. E se tá ruim a cidade, eu troco de cidade. Se tá ruim o país, eu troco de país. E fim de papo. Eu vou trabalhar, vou gerar receita, porque desde quando o capitalismo entrou no mundo, no final do século XIX, o que mudou no mundo foi uma grande revolução. Grande parte da humanidade vivia na extrema pobreza, no final da década no século XIX. Grande parte da humanidade vivia na extrema pobreza. A pobreza era grande parte, a expectativa de vida era baixíssima. Era muito provavelmente ali ao redor dos 40 e poucos anos de idade. 1902, a expectativa de vida era 42 anos. Olha aí, 42 anos, não é? Ou seja, a expectativa de vida era baixa. E aí, com a entrada do capitalismo, com a produção, com a entrada do mercado, o que aconteceu é que a expectativa de vida aumentou. Ah, não, mas foi a área científica que trabalhou, porque tinha dinheiro para financiar. Entendeu? Porque a indústria farmacêutica queria desenvolver as soluções para poder vender e faturar. Ou seja, o desejo individual do indivíduo, da empresa, das pessoas, moveram o mundo. Hoje, a extrema pobreza quase foi erradicada do mundo. A extrema pobreza. Claro que existe ainda, mas ela é minoria. Antes era maioria. Agora é menos. A pobreza como um todo no Brasil também já reduziu bastante. Hoje a classe média, a considerada classe média no Brasil, já é a maioria no país. Tanto que não se fala mais em combate à pobreza. Agora se fala em desigualdade social. O inimigo da pobreza, não vou dizer que foi vencido, porque infelizmente existem muitas pessoas pobres ainda, mas não é um inimigo tão grande quanto já foi um dia. Então o que acontece? Desde quando esse modelo se perpetuou no mundo, o que acontece? A única forma, o único jeito de gerar receita é vendendo. Quais são as formas como a empresa gera receita? Vendendo. Vendas. Então, vendas é aquilo que gera renda, que gera receita. Então, meu irmão, eu não quero depender do sistema. Isso, me pensando como um garoto lá de 18 anos de idade, que eu era. Eu não quero depender dessa parada. Isso para mim é um lixo. Isso para mim subjuga as pessoas. É escravizante. Eu ficar achando que alguém vai me proteger. Uhum. E aí, igual um mafioso, me dá uma grana aí que eu te protejo, entendeu? Uhum. Não quero tua proteção, meu irmão. Uhum. Eu quero ser livre. Eu quero que você não me encha o saco.
Entendeu? Não vem me extorquir aqui, não. Você entendeu? Então o que acontece? Vendas foi um caminho que eu falei, cara, isso aqui eu não vou depender nem de concurso público, nem de emprego, nem de patrão, nem de nada. Eu gero minha receita, eu vou vender, eu vou ganhar meu dinheiro, vou ganhar minha independência financeira. Isso vai me fazer não ser refém de cidade, de país, de nada. Ou seja, se eu tenho a minha independência financeira porque eu dominei a máquina de gerar receitas, que é vendas, se eu dominei essa máquina de gerar receita, eu me tornei livre. Eu não vou ser mais subornado, entre aspas, né? Subornado no sentido ameaçado, extorquido, ou pelo sistema, ou pelo político, ou por alguém que chega assim, ó, meu irmão, vota em mim porque se o outro ganhar lá, isso aqui vai virar Venezuela, ou isso aqui vai virar ditadura militar, enfim. Tem sempre alguém querendo te contar uma história, que a gente chama de estelionato eleitoral. Vai ter sempre alguém querendo te contar uma história pra te constranger, me dá teu voto aqui, porque você precisa de mim. Você depende de mim, você depende desse sistema, você está no sistema e depende dele. Eu saí fora desse jogo. Então, eu quero estar fora desse jogo, eu quero ter liberdade, e a forma de eu ter liberdade é eu dominar a máquina de geração de receita, para mim e para as pessoas que me cercam, e eu estou na internet tentando ensinar isso há anos, alguns aprendem, outros não, mas eu não desisto, sou brasileiro, não desisto, estamos aqui produzindo conteúdo há 14 anos, e assim eu tenho liberdade financeira e ganho uma nova liberdade, que é a liberdade geográfica. Então, podemos falar que o primeiro passo para construir a mentalidade de vendas... Foi assim, eu fui rebelde, é isso aí. Mas rebeldia é o sistema. Podemos cravar que o primeiro passo para a construção da mentalidade de vendas é questionar a mentalidade atual, porque ela não pode ser construída em cima de um terreno, por exemplo, não adianta querer construir... Se tá tudo bem pra você, você não vai vencer em vendas. Isso aí. Se tá tudo certinho no mundo pra você, você vai ser um a mais na multidão em vendas. Se o que você falou não faz o menor sentido pra ele... Se o que eu disse aqui não faz o menor sentido, cara, vendas vai ser um emprego a mais pra pessoa. Entendeu? Agora, se tu acha que o mundo não tá legal, se você acha que a sua situação não tá legal, se você acha que os salários que o mercado oferece não estão legais, e que você quer dominar a tua máquina de geração de receita e você não quer ter limite para o teu crescimento, bom, então vendas é a única ferramenta possível para te ajudar. É legal quando você fala isso. Primeiro, fica claro que a ambição do indivíduo é decisivo nessa escolha. A ambição ela começa com a inconformidade. Tá. Porque se tá bom, tudo tem ambição. Por exemplo, o meu processo de decisão em vendas foi por causa que eu queria ter autonomia no meu crescimento. Eu nem questionei o modelo atual, nem sabia fazer essa avaliação que você fez com 18, eu acho que você questionou, não na mesma profundidade, mas eu acho que você questionou sem ter percebido. Porque você fala, eu quero ter uma autonomia. Então significava dizer que você não achava que não tinha. Então isso é questionar, pô. Pô, se você... eu quero ter uma autonomia. Significa o quê? Você só quer ter aquilo que você não tem. E você estava satisfeito com aquilo que você não tinha? Eu olhava no jogo do modelo tradicional, um jogo, e eu falava assim... Esse é questionar. Você entendeu? Caramba. Mas esse é questionar. Eu sempre fui mais sonhador. Eu sempre fui um menino muito sonhador. Mas você sonhava com alguma coisa que tu não tinha. Exato. Mas você jamais sonharia... se o que tu não tivesse, você estivesse conformado. É que talvez vendas me seduziu muito, porque eu acho que quando a vendas é apresentado, quando você entende esse jogo e você tem uma ambição, é como se fosse meu eureka. Assim, achei o veículo. Achei o que eu não tenho. Exato. Isso é questionar. Não, eu achei o que eu não tenho. Então o que não tenho tá bom? Não tá bom. Então você tá questionando. Eu tenho toda a razão. É porque, meu irmão, para você sair do ponto A pro ponto B, a primeira coisa que tem é você não estar conformado com o ponto A. Tu estava conformado com o ponto A? Não. Então tu estava questionando. É que talvez eu fosse mais vocal que você, um pouco mais rebelde que você. Talvez não era nem minha inconformidade, eu não tava, entre essas, pé da vida com o modelo. Mas era aquela coisa... Esse foi muito assim, é isso. Eu nem sei quais as opções que o mundo me oferece. Eu sei que essa faz sentido. Eu nem sei quais são as opções que eu tenho com 17 anos, 18 anos de idade, entendeu? Você não acharia que essa faz sentido se aquela que você estivesse te satisfazendo nas suas ambições? Você estava questionando, meu irmão. É aquela coisa. Agora, vamos lá. Eu era talvez um cara que questionasse de uma maneira mais forte. Talvez isso tivesse alterado a nossa velocidade. Embora você for um cara super veloz.
não é? Mas, por exemplo, eu passei por venda rápido em 4 anos e já fui para empreender, porque eu questionei também. Sim. Quando eu estava ali, também comecei a questionar. Aí eu fui para empreendedorismo mais rápido que você. Você cresceu tão rápido quanto eu. Mas eu fui para empreendedorismo em 4 anos. Eu fiquei só na área comercial. Em quanto tempo? 15. 15 anos. Então a diferença foi 15 para 4. É. Agora, talvez o 15 para 4 foi que eu questionava mais. Entendeu? Eu era. Cara, os velhinhos na boa, os velhinhos naquela fila de banco, no calor. Eu lembrava da minha vozinha. Pô, cara, tá louco, meu. Aquilo ali era uma sacanagem, entendeu, cara? Mas e as pessoas que têm essa mentalidade, escolhem esse caminho, empreendem, começam essa relação com vendas, entendem esse jogo e não resistem, não duram e voltam? Acho que voltam porque fracassaram. Cara, vendas é um negócio muito interessante, cara. Vendas... O que aconteceu com a mentalidade desse indivíduo? Às vezes ele desistiu, ou ele ficou conformado, teve um primeiro sucesso e se acomodou. Teve um primeiro sucesso e ficou arrogante. Entendeu? Achou que era melhor do que os outros. Porque, cara, o caminho... Não tem jeito. Na área de vendas é justo, cara. É resultado, entendeu? Um vendedor, ele é medido pelo seu resultado. E o resultado... ele vem do padrão mental do cara. Se o cara tem consistência no padrão mental... Porque, por exemplo, eu falo aqui dessa época que eu tinha 18 anos, meu irmão, eu penso igual até hoje. Eu penso até hoje. Eu não mudei a minha opinião. Hoje eu fico inconformado em ver jovens acomodados dentro do sistema. E eu, cara, quero ser, na boa, o exterminador do sistema, entendeu? Então, cara, pra mim, parou do meu lado, o cara vai ouvir. Vai ouvir. Eu tô há 14 anos falando isso aqui. Se tem alguém surpreso com o que eu tô falando aqui, é porque não percebeu. E se alguém já ouviu você falando isso há anos, concorda e não fez nada? Porque se tá conformado, tá do jeito que tá. Ele tá no ponto A, ele quer sonhar pro ponto B, o ponto A tá bom. Tá bom, ponto A. Porque quando não tá bom ponto A, meu irmão, a gente dá um jeito. Eu tava dentro de um ônibus lotado alguns anos atrás. Alguns anos atrás, cara. Olha, uma pessoa sai da extrema pobreza pra classe média, segundo, eu me esqueci o instituto agora, mas tem um estudo de uma universidade, foi numa universidade, que no Brasil, uma pessoa sai da pobreza, da extrema pobreza para a classe média, ela leva 8 gerações. Claro, não ela, né? Mas a família dela leva 8 gerações para sair da extrema pobreza. Essa mobilidade social? Essa mobilidade social leva 8 gerações. Então uma família melhora um pouquinho, aí vai, depois melhora um pouquinho, aí até chegar na classe média. Aí o avô consegue pagar pela primeira vez para a filha uma escola melhor, tira da porcaria da escola pública, que é um lixo, que é o que o Estado oferece, você entendeu? E aí, cara, muita gente se ofende quando eu falo isso, mas pensa o seguinte, primeira coisa que um pobre, e eu conheço bem, tá? Eu venho aí da classe média baixa, né? A primeira coisa que uma pessoa faz quando melhora de vida um pouquinho é pagar uma escola privada pro seu filho. Cara, eu fiquei chocado quando a gente pegou aqui o dado que o Estado gasta, em São Paulo, né, prefeitura, R$ 1.600 por aluno na escola pública. Eu não tinha essa noção. Mas eles são bons, cara. Nossa, a área pública... Era mais fácil o Estado pagar pra uma criança ir numa escola... Uma escola decente, entendeu? Uma particular. Ia ser mais barato e mais eficiente. Ó, a primeira coisa que a pessoa vai melhorando de vida é pagar a escola particular. E se melhorar mais um pouquinho, é um plano de saúde. Pô, mas peraí. Pô, o cara é descontado imposto, é descontado INSS, é descontado tudo o salário dela. Aí quando ela melhora um pouquinho, que ela tá pagando escola, tá pagando hospital público, tudo isso, ela vai lá e paga particular. É tão ruim que ela vai pagar de novo. Então, quando eu entendi esse sistema, eu falei, não quero depender de SUS, não quero. Ah, mas não dá pra população inteira. Eu não tô dizendo que eu sou presidente da República. Eu não tô falando pela população inteira. Eu sou um indivíduo, sou uma pessoa que, o cara pode, mas você é bilionário. Cara, meu irmão, eu tô falando do Flávio, 18 anos de idade, classe média baixa, dentro de um ônibus lotado. Esse era o meu pensamento. Esse era o meu pensamento com 18 anos. E parte dessa minha revolta de enxergar isso me deu energia e força para vencer, cara, aquela situação desfavorável. Entendeu? Então, eu nunca quis vou mudar o sistema. Não, cara. Vou mudar a minha vida. A vida da minha família.
Então, uma sociedade é resultado de indivíduos. Você criou um sistema paralelo pra você, né? Eu criei um sistema paralelo pra mim. Eu não tive a pretensão de criar um sistema paralelo. Eu Quando eu criei digo um caminho. Um sistema é uma dinâmica de viver. Eu criei uma dinâmica de viver fora. E eu não quero depender de nada, nem do país, nem de nada. Morei em 7 países, cara. Pretendo morar em mais 2. Agora, amo o brasileiro, cara. Eu tô há 14 anos produzindo conteúdo na internet, porque eu acho o brasileiro do caramba, cara. Eu acho o jovem brasileiro, cara, talentoso, só que muito preso no sistema. Eu acho assim, quer ser um bom vendedor dentro do sistema, tá bom. Beleza, já vai viver melhor. Agora, o cara que pensa, esse sistema não presta, eu quero sair dele e vendas é o caminho, esse é o cara que eu gosto de falar. Esse é o cara que... Esse cara é interessante. Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Fortuna Cortes. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.